Tema de hoje, sofrendo calado. Nós podemos estar abençoados na nossa vida em diversas áreas. Vamos imaginar uma situação em que está tudo ok na vida. Isso pode ser o caso de muitas pessoas aqui. Sua vida está bem, você está bem na sua vida familiar, sua saúde, está tudo equilibrado. A vida financeira, mesmo diante de uma crise, você se preparou, está tudo organizado na sua vida, está bem no seu trabalho, satisfeito. Mas, como a vida é toda cheia de contradições, pode acontecer que alguma coisa lá dentro de você ainda não está bem. E você não tem colocado isso para fora, não fala com ninguém, é uma coisa só sua. Uma frustração secreta que ninguém conhece te perturba e te incomoda. Isso acontece também em outras situações da vida. Eu pintei aqui um quadro bonito, mas por que não aquele outro quadro? Quando você, por exemplo, vê pessoas crescendo ao teu lado e você não cresce. Quando você até ensinou alguma coisa para alguém, aquela pessoa hoje, o cara está rico e você não. E com o que você ensinou para ele. E você fica pensando, mas por que eu não tive as oportunidades que ele teve? Há frustrações na vida da gente que Deus não remove. Ou demora para removê-la. E é nessas horas que nós precisamos confiar de que Deus sabe o que é melhor para nós. A boa notícia é que se você ver este momento da sua vida, mesmo com essa frustração, numa boa perspectiva divina, que eu espero repartir com você hoje pela palavra de Deus, isto pode contribuir para o seu bem, edificar a tua vida e ser usado a seu favor. Então não deixe que as contradições da vida venham deixar você amargo e que venha fazer você desistir dos sonhos que você carrega no seu coração. Paulo, apóstolo, conta acerca de uma experiência dele. Ele estava num momento bom de sua vida. O ministério de Paulo, e ele se dedicou completamente ao ministério. Você sabe que sucesso na vida é assim, ele é resultado da sua dedicação. Não dá para você ter sucesso sem uma dedicação completa. Casamento, para dar certo, tem que ter entrega. Tem que ter entrega. Essa história de, eu caso, mas se não der certo, esse mais já estragou o casamento. Vai se casar, você tem que achar lá no dicionário a palavra divórcio, riscar, arrancar a página e encarar o casamento. Senão não dá certo, tem que ter entrega. Na vida profissional, muitas vezes é assim também. Há momentos da vida profissional da gente que tem que haver uma entrega completa, senão não vai funcionar. A vida ministerial também ela é assim. Quem se dedica a servir os outros sabe, ou você dá o melhor, ou você não está dando nada. Tem que haver entrega. Determinadas coisas no seu negócio, por exemplo, ainda mais nesse momento aqui de instabilidade financeira, de instabilidade econômica na nossa nação, se você tem negócio próprio, meu querido, se você estava naquela fase de delegar, deixa que outros fazem, a sua lojinha lá, outro cuida, vai para baixo. O boi vai engordar só debaixo dos olhos do dono. Então é melhor você ir lá, trabalhar mais, se dedicar mais, porque se você quer crescimento, tem que ter entrega. Paulo se entregou completamente em algo que ele entendia ser a razão da sua vida, o ministério e a propagação do Evangelho. E o Evangelho estava expandindo, crescendo em muitos lugares, não sem lutas, mas crescendo. Vamos dizer assim, Paulo, um homem muito bem sucedido. Pelo menos dentro do espectro que ele entendia que ele tinha para a vida dele, ao ponto de que um homem, aos 50 e poucos anos de idade, chega a dizer, completei minha carreira, eu já fiz tudo o que Deus tinha para mim, para a minha vida, o que eu entendo que era o meu projeto de vida, eu já cumpri na minha vida. Fantástico, um homem de sucesso nesse sentido. No entanto, este homem carregava consigo alguma coisa que lhe doía. Com todo esse sucesso, alguma coisa o perturbava, ele falava, isso me incomoda, isso dói em mim, da mesma maneira que dói quando você tem um espinho na sua carne.
Sabe aquela... Já percebeu que às vezes uma unha encravada dói mais do que reumatismo? Já percebeu isso? Não é? Unha encravada é terrível, não é? Aquilo dói demais. É uma coisinha pequena, mas dói demais. Imagina um espinho, farpa no dedo, não é? Ruim. Aquela que entra e que não tem como você tirar, aquilo dói ou inflama. Paulo usa essa expressão. Ele fala, eu carrego comigo um espinho na minha carne. Paulo era um homem que com certeza sabia orar e tinha experiências com Deus. E ele chega ao ponto de dizer, 3 vezes eu orei, pedindo a Deus que removesse. Deus não tirou. E a resposta de Deus para ele foi, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o que eu já tenho ministrado na tua vida, o que eu já dei para você, o que eu já me revelei para você, já é suficiente. Em outras palavras, Paulo, você já tem tudo o que você precisa para desenvolver a sua carreira. O que eu tenho para você, tudo o que você precisa já está nessa graça que eu te dei. Para nós entendermos melhor, vamos ler o texto bíblico, 2 Coríntios, no capítulo 12, peço que você acompanhe comigo aqui na tela, 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10, o texto diz assim, 2 Coríntios 12, de 7 a 10, é a tela anterior a essa, por favor, deixe que ela mesma puxe, obrigado. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, o texto... Não está vindo? Dá um clique. Obrigado. Diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos falar juntos essa última frase? Pois quando sou fraco é que sou forte. Se você tem pedido para Deus para mudar algo, que seja na sua saúde, que seja nas suas finanças, que seja nos seus relacionamentos, e ainda Deus não mudou aquilo na sua vida, eu não estou aconselhando você a desistir, deixa para lá, já que Deus não mudou mesmo, deixa para lá. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que, enquanto Deus não muda, não sabemos se Ele vai mudar ou não isso na sua vida, mas enquanto Deus não muda, não deixe, não permita que isto roube a sua alegria de viver. Não deixe isso amargar a sua vida. Deus não tinha removido o espinho na carne de Paulo, e ele não chegou assim e falou, não, tá bom, então não vou fazer mais nada também. Quando Deus não responder essa minha oração, eu não vou fazer mais nada. Não, ele foi fazer o que ele tinha que fazer, mesmo doendo, mesmo com aquela dificuldade, aquela coisa que era íntima dele, que aliás ninguém sabe o que é esse espinho na carne do Paulo. É uma frustração secreta daquele homem de Deus. Não permita que essa frustração secreta estrague o destino da sua vida. Não permita que esse espinho na carne deixe você sofrendo calado. Não deixe que isso estrague a sua vontade de viver, tire de você a vontade de viver. A graça de Deus que você já tem na sua vida é o suficiente que você precisa para realizar o que você tem para realizar. O que você recebeu de Deus é tudo o que você precisa para o momento. Mesmo que nada mude ao seu redor. Alguns de vocês talvez estejam com alguns descontentamentos no seu relacionamento lá em casa.
E algumas vezes você já tem até pedido para Deus para mudar aquilo e não tem mudado. Outros não conseguem aceitar o momento financeiro que estão passando, está com um monte de porquês na cabeça. Mesmo que você tenha orado e essas coisas não tenham mudado na sua vida, isso é hora de você dizer o seguinte: eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, eu vou ser o que eu preciso ser nesse tempo, e tudo o que eu preciso para ser tudo isso, eu preciso é da graça de Deus sobre a minha vida, e essa graça eu já tenho. Eu já tenho Deus comigo. Eu estou vivo. Essa é uma grande prova de que eu estou dentro dessa vontade de Deus para a minha vida. O grande problema das pessoas é que, embora tenha tanta coisa para ser feito, o que ele faz? Ele fica focado na frustração dele. Então não fique focado na sua frustração. Isso pode travar a sua vida. Paulo poderia ter alguns porquês ali, embora ele não demonstre isso no texto. Mas se Paulo tivesse focado nos porquês da vida, ele nunca teria cumprido o destino dele, nunca teria chegado no alvo dele. É interessante notar que a Bíblia Sagrada usa essa linguagem de corrida para falar sobre fé. Quando em Hebreus, no capítulo 12, fala para nós nos desvencilharmos de tudo aquilo que está pesando em nós, para nós nos afastarmos de tudo aquilo que é pesado para nós, que está impedindo a gente de correr, diz ali no texto que os seus olhos estejam firmes no autor e consumador da sua fé. Isto era um comportamento da pessoa que está correndo. Aquela pessoa que estava ali numa corrida, ela não ficava, se ela olhasse para o lado para ver se o cara do lado está alcançando, está passando ele perderia o passo, ele perderia a concentração e ele perderia a corrida. Então uma das coisas que a pessoa faz é que ela mira onde ela tem que chegar, não importa os outros, ela tem que mirar naquele lugar. Senão ela não vai conseguir chegar lá. E é isso que mostra na Bíblia Sagrada, com os olhos firmes no autor e consumador da sua fé. Para de olhar para o lado, para de ficar olhando, mas o momento é de crise, ou tem esse problema aqui que não foi resolvido na minha vida. Para de olhar essas coisas, fica firme ali. Fé é confiar em Deus quando a vida não faz sentido. Tem determinados momentos da vida da gente que não faz sentido o que está acontecendo. Tem determinados momentos da vida da gente que a gente não entende por que isso aqui está acontecendo comigo. Mas a fé é manter os olhos firmes naquele que é o seu ponto de chegada. É lá que você tem que chegar. Você precisa sair daqui hoje com uma frase bem clara para você dizer assim: Deus, eu não vou deixar que essa frustração secreta, isso que eu venho sofrendo calado, me tire do meu destino, do alvo onde eu tenho que chegar. Queridos, nós não entendemos tanta coisa na vida da gente. Por que nós não entendemos? Porque nós não temos a mesma perspectiva que Deus tem da vida e da história. Nossa vida é muito limitada. Nossa visão de vida é uma visão muito pequena. A gente só consegue enxergar o que a gente sente, ouve, vê, olha. É aquela velha história que vocês já conhecem, aquele bom exemplo dado pelo meu pastor Jamê Nobre, uma vez aqui para nós, da formiguinha. A formiguinha vem caminhando aqui e dentro da ótica daquela formiga, o mundo é monstruoso, tudo é grande. Qualquer pedregulhozinho que tivesse aqui no chão, para ela é uma montanha. Mas daqui de cima, olhando a formiguinha, eu estou vendo o passado dela, de onde ela veio, estou vendo onde ela está, e eu estou vendo até o futuro dela e as possibilidades de futuro dela. E de repente, ao ver aqui dificuldades, eu vejo aquelas dificuldades, mas digo, mas aqui vai ser melhor para ela. Se eu desviar o caminho dela para lá, ela vai perder isso que está aqui. Ela precisa passar por essa dificuldade. Um humano, olhando uma formiguinha, já teria essa perspectiva. Às vezes a nossa vida, a nossa visão de vida é como daquela formiguinha, limitada,
A gente só enxerga o que a gente sente, o que a gente percebe, o que os outros nos contaram e o que os nossos olhos e ouvidos puderam captar. Mas há um Deus que conhece muito mais do que nós. Por isso, meu irmão, aceite quando você muitas vezes pede algo para Deus remover, e Deus diz não. Ou Deus não responde aquilo para você, porque a perspectiva dele da vida é mais completa do que a sua. Ele sabe muito bem o que é melhor para o seu tempo naquele momento. Os caminhos de Deus são melhores do que o nosso. Deixa Deus moldar a tua vida, como já dissemos aqui 1 ou 2 domingos atrás. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Deixe Deus fazer os contornos da sua vida e organizar a sua vida da maneira como Ele percebe ser melhor. Há um homem na Bíblia que enfrentava uma dificuldade sua, Moisés. Moisés tinha uma dificuldade e ele ficou colocando para Deus, aliás, diversas dificuldades quando Deus deu para ele algo que ele deveria fazer. Moisés precisava marcar uma audiência com o faraó e dizer para aquele homem que ele queria uma libertação de uns escravos que havia lá no Egito, para irem realizar um culto para Deus, Jeová, lá no deserto. Não é qualquer pessoa que marca uma audiência com o imperador da região ou do mundo daquela época, assim tão fácil. Ao marcar esta audiência, chega lá e vai falar para o cara: escuta, eu quero que você liberte um grupo aqui de escravos, porque um Deus que você não conhece está querendo ser cultuado por eles. O cara vai rir da tua cara. Moisés então começa a colocar um monte de empecilho. E para cada empecilho que ele coloca, Deus mostra que vai agir através dele. Há determinados momentos em que há um diálogo dele ali com Deus, e nesse diálogo Deus vai fazendo sinais ali com ele. Ele fala: como é que esse povo vai acreditar que o Senhor que me enviou, tudo mais? Ele falou: Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara aqui, joga no chão, jogou, virou uma cobra. Pega de novo, pegou, virou a vara de novo. Põe tua mão no peito, pois, tira a mão e dá uma olhada, olhou, estava toda leprosa. E agora? Põe ela no peito de novo, pronto, agora dá uma olhada, estava perfeita. Ele falou: não é difícil para mim fazer milagre. Mas aí Moisés coloca mais um empecilho, é que Moisés ainda não tinha chegado na verdadeira razão. A verdadeira razão que ele não queria chegar lá com o faraó do Egito era porque ele não sabe se expressar. Mas nós não sabemos exatamente qual é o grande problema de Moisés. Muitas pessoas traduzem como sendo gagueira. O texto não diz isso. Diz ali uma dificuldade na fala. Agora, não sei se a dificuldade é na fala ou na forma de se expressar. Sabe aquela coisa? Se eu sou colocado no meio de um público, eu desmaio. Pode ser. É uma dificuldade para falar. Ou aquela pessoa assim: não, eu vou falar com alguém, eu travo. Pode ser, poderia ser isso. Ou poderia ser a gagueira mesmo. Vamos lá que fosse. Imagina, você marca um horário com o imperador do mundo, um cara que era assim, carrasco, e aí você vai falar para ele assim, e vai chegar lá e falar: faró. Ele vai falar: corta a cabeça desse cara. Simples assim. Se fosse a gagueira, então, acho que até a situação seria pior. E Moisés chega para Deus e fala assim, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Deus tinha feito o milagre da vara, Deus tinha mostrado o sinal na mão dele, mas Deus não curou isso nele. Deus não resolveu isso aqui, não dessa maneira. Deus disse para ele: chama o teu irmão, o Arão, do jeito que eu falo com você, você fala com ele, e ele vai falar com o faraó. Você vai estar junto com ele, mas ele fala. Deus não removeu essa dificuldade dele.
Seria mais ou menos assim que Deus estaria dizendo: Moisés, se eu precisasse remover essa frustração da sua vida, para que você precisasse realizar o seu propósito na vida, eu teria feito. Eu teria feito. Se Deus não fez, por que Ele não fez? Da mesma maneira, meu irmão, se você está pedindo para Deus remover alguma coisa da tua vida, e Ele ainda não removeu, é porque isto não é um empecilho para o que Deus quer realizar através de você. Você que acha que é. Você botou na tua cabeça que para você fazer determinadas coisas, você precisa ter outras aqui. Se eu dependesse até do meu preparo e formação para chegar onde eu cheguei, eu nunca teria chegado. Se você depender de que algumas coisas na sua vida sejam resolvidas primeiro, para depois você ser a pessoa que você entende ser, o seu chamado na vida, a sua ocasião da vida, ou a sua realização na vida, você nunca vai ser, meu querido. Se for preciso mudar aquilo na tua vida, Deus muda. Mas o que eu quero te mostrar é que é possível você crescer na vida com todos esses empecilhos que você tem colocado até agora. Entenda, meu irmão, Deus não usa pessoas perfeitas, simplesmente porque pessoas perfeitas não existem. Super-herói é coisa de quadrinho, e Deus não chamou você para ser super-herói. A Bíblia, inclusive, fala que Deus colocou a glória dele em vasos de barro. Nós somos esses vasos de barro. Por que vaso de barro? Porque vaso de barro tem imperfeição. Sempre ele tem um probleminha na sua formação. Eles não são perfeitos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. É o que Deus falou com Paulo. Falou: Paulo, o meu poder é maior quando eu encontro fraqueza. Não tenha medo de expor suas fraquezas para Deus. Não tenha medo de ir adiante com as suas fraquezas. Porque Deus vai usar gente fraca. É gente assim que Deus usa. Os nossos corpos, eles têm imperfeições. Vasos de barro. Eu acredito até que todos nós aqui, uma fase da vida, já quisemos mudar alguma coisa na vida da gente, não foi? Estou falando fisicamente mesmo. Talvez até te incomode até hoje, isso acontece mais na adolescência. Os adolescentes querem mudar tudo. Eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha orelha, né? Eu não gosto da cor da minha pele. E ficam assim inventando cada coisa, não é? Eu me lembro, lá em casa nós somos assim, em degradê, né? Os 4. Eu me lembro quando o Dudu era pequenininho, né? Aprendendo a falar, formando frases ainda, e já tinha aprendido um pouquinho de cores e tudo mais. Magda é uma excelente pedagoga e ensinou isso para eles. E eu lembro do Dudu chegando assim e falou: pai, o Dedé e a mamãe são marrom. Eu e você somos malelo. E hoje no almoço, meu pequeno, né, o Eduardo, vendo a fama que é, porque assim, ele era branquinho, parecido mais com o pai, a mãe e o André são mais escuros, e ele sempre assim, não, é branquinho, parecido com o papai e tal, tudo isso, criancinha, né? Chegou na adolescência, ele vê o irmão, e todo mundo elogia a cor do irmão. Hoje, no almoço, ele assim: pai, já estou mais escuro que você. Já queria mudar a cor dele. Falei: claro, você está um africano, cara, você é um negão. Todo adolescente tem essas crises, mas às vezes a gente leva isso para a adultidade também. Alguns de vocês não tiveram problema, por exemplo, com cabelo? Eu não queria ter esse cabelo, não é?
Eu tive crises com o meu cabelo na minha infância. Eu tive. Até porque minha mãe, descendente de índio, então todos têm cabelo muito liso na minha casa, e eu com esse cabelo desse jeito aqui. Não, isso porque agora ele é ajeitadinho. Para você ter uma ideia como é que ele era quando criança ou quando a gente acorda, você que assistiu Minions e lembra aqueles roxinhos dos Minions, sabe? É assim, assim. Não, hoje ainda a gente tem creme, tem dinheiro para comprar o creme, né? E quando a gente não tinha dinheiro nem para comprar Neutrox, como é que ficava? Dormia de touca, fazia de tudo. O pessoal falava assim, não, você tem que dormir com meia feminina na cabeça, sabe, meia de mulher, pegava, fazia, ficava parecendo assaltante, sabe assim, não é? Pois é, já fizemos isso tudo, já fizemos para tentar dar um jeito. Não é? E aí você fica com essas crises, todo mundo tem aí as suas crises, não é? Eu me lembro que meu irmão ainda zoava comigo, meus irmãos são mais velhos, sabe como que é? O mais novo sempre é o mais zoado, né, também. É o mais mimado, mas é sempre o mais zoado. Meu irmão chegava sempre e falava, você foi adotado, você foi encontrado na lata do lixo, na verdade, e tal, é desse jeito. Que isso, podia ser mais suave, né? Falar igual eu falo para os meus filhos, não, você foi fruto de uma experiência genética lá na Ucrânia, né? Coisa desse tipo, né? Mas, e você fica com essas crises de aparência, parece que ninguém gosta do jeito que é. Quem tem olhos claros queria ter olhos escuros, quem tem olho escuro queria ter olho claro, quem é clarinho queria ser moreno, quem é morena fica... Eu lembro, quem foi que fez isso, meu Deus do céu? Ou foi meu filho ou foi uma sobrinha minha que estava no banheiro assim se esfregando para ver se a cor ficava mais clara. Porque na família tem gente mais escuras e talvez alguém zoou e a pessoa não se aceitava do jeito que era, não é? Então, essas crises acontecem conosco porque nosso corpo... Quem disse que a perfeição divina está em que você tem um corpo, que ele funciona, que ele tem vida. Mas a nossa cabeça não olha dessa maneira, não é? Nós ficamos inventando coisas e porquês para tentar dizer que não estamos satisfeitos com o que nós somos. Lembrei-me de uma agora, quando... Minha avó sempre foi muito discreta com relação ao passado dela. Por algumas razões, ela fugiu de casa para se casar com o amor da vida dela, aquela coisa toda. Mas teve uma crise, o homem morreu, ela passou miséria. A família dela era uma família rica, mas ela passou miséria. Então, o passado dela era assim, guardado a 7 chaves. Quando ela percebeu que já estava em fase bem idosa, começou a abrir para os mais perto um pouco do que era. Por exemplo, eu nunca tinha visto o meu avô. Um dia ela me chamou e mostrou uma foto. Eu nunca tinha visto uma foto sequer. Ela falou, vou te mostrar o seu avô. A hora que ela me mostrou, e eu vi o cabelo pichain do rapaz, tenho que confessar meu pecado aqui para os irmãos. Minha primeira expressão foi você, desgraçado? Minha primeira expressão, gente. Eu era criança. Eu era adolescente, tá? Já era adolescente. Mas a gente tem mania de não aceitar algumas coisas na vida da gente. Mas vamos um pouquinho mais a fundo nisso. E quando aquilo que nos perturba tem a ver com deficiência, ao nosso ver deficiência, falta de saúde em alguma área, e aquilo é para nós um grande empecilho. Será que tiveram homens que passaram por isso e a Bíblia trata sobre esse assunto? Sim, bastante deles. Paulo apóstolo, por exemplo, é muito provável que ele tinha problemas nas suas vistas. Não sabemos se isso é resultado de um apedrejamento que teve entre Icônio e Listra, na região norte da Galácia, e aquilo talvez... que levou muitas pedradas, isso pode ter afetado a sua visão, porque num determinado momento, quando ele escreve para os Gálatas mesmo, ele fala, olha com que grandes letras vos escrevi aqui, talvez ele tivesse essa dificuldade, alguma dificuldade ali parecia que ele tinha. Timóteo, por exemplo, tinha graves problemas no estômago. A Bíblia cita um tal de Epafrodito. Epafrodito, ele tinha uma saúde fraca, porque Paulo, por exemplo, chega a dizer
que ele chegou à beira da morte. Eu não sei se ele tinha, assim, estresse, estafa, ou se ele era fraquinho mesmo, e naquelas grandes caminhadas, assim, desmaiava no meio do caminho, tinha crises ou coisa parecida. Nós não sabemos qual era a sua doença, mas estava lá, Epafrodito, um dos homens do Novo Testamento, que era um dos auxiliares de Paulo. Moisés, por exemplo, problema na fala. E daí por diante, profeta Eliseu, por exemplo, ele tinha um problema de cabelo. Na verdade, ele não tinha cabelo. Mas há algo em comum com todos esses homens, e é isso que eu quero dizer para você: nenhum deles deixou de cumprir o seu destino, o seu propósito, a missão da sua vida por causa desses empecilhos. Nenhum deles. Foram adiante mesmo com tudo aquilo. Porque se aquilo fosse um empecilho, Deus teria removido. Mas como não era, Deus estava dizendo para eles o que Ele disse para Paulo, e que nessa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir isso também. Deus está dizendo para você: minha graça te basta, você já tem toda a graça suficiente que você precisa para realizar o que você tem que realizar. É isso que Deus está te dizendo. Pare de reclamar. E não deixe que isto roube a sua alegria de viver. Quando for a hora de remover isso da sua vida, Deus fará. Mas enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer, entra na graça. Anda com Deus. Talvez se a gente conversasse aqui um pouco com a pessoa do lado, você ia ver quantas coisas na vida da pessoa a pessoa não gosta. Você tem alguma frustração? Tem um monte. Tem alguma coisa na sua vida que você gostaria de ser e não foi? Tem. Mas enquanto isso não acontece, querido, você tem que olhar para Deus e dizer assim: Deus, a minha vida, ela está nas suas mãos. Deus, o Senhor sabe o que eu quero. O Senhor conhece os meus sonhos. O Senhor sabe o que me incomoda. Eu posso não entender. Isso pode não fazer sentido para mim. Mas uma coisa eu estou certo: eu confio no Senhor. Meus olhos, firmes. Indo adiante, na direção do que Deus colocou para mim. Você não precisa colocar sua vida em espera só porque você tem uma frustração secreta e está sofrendo calado. Você não precisa parar tudo até que isso se resolva. Aliás, os anos estão passando, não é para parar tudo mesmo. Paulo, mais tarde, ele descobre, e é esse momento que ele revela, que o espinho na carne estava, na verdade, produzindo algo nele. Mas ele só percebeu isso quando ele continuou fazendo o que Deus tinha dado para ele fazer e seguiu adiante. Quando ele seguiu adiante, então ele entendeu aquele sofrimento na vida dele. Mas só quando ele seguiu adiante. Dessa maneira, ele provou para ele mesmo que ele não iria parar de correr a sua corrida na vida, que ele não iria parar de fazer o que havia na vida dele para ser cumprido, por causa de uma situação não resolvida dentro de si. Assim como Paulo, que ele fala: eu entendo hoje porque eu espinho na carne. Porque aconteceu tanta coisa brilhante na minha vida que eu seria um cara soberbo. Eu seria um cara muito orgulhoso, muito arrogante. Mas eu tenho esse detalhe aqui que não me deixa eu ficar arrogante. Paulo percebeu uma coisa: Deus estava trabalhando no caráter dele. Da mesma maneira, Deus está trabalhando no seu caráter. São nesses momentos da vida que Deus está usando esse momento para trabalhar no seu caráter. Querido, há determinadas habilidades, qualidades na vida da gente, que elas só podem ser desenvolvidas em nossas vidas através da experiência. Tem coisa que só cresce debaixo de pressão.
Você tem esse exemplo no seu corpo físico. Seus músculos, eles só são desenvolvidos se eles são colocados sob pressão. Você não vai ficar mais forte sem esforço. A única maneira de você colocar o seu corpo de modo dele se tornar mais forte é você colocar o corpo sob pressão, sobre os músculos. Da mesma forma, a sua fé para ser desenvolvida, ela precisa muitas vezes até mesmo do ambiente de aflição. Domingo passado nós citamos aqui que tem muita gente que está comemorando um tempo bom da sua vida. Maravilha, se esse tempo bom você está comemorando, ótimo. Mas depois de um tempo, querido, você tem que acordar para a vida e ver que tem mais coisa para realizar. Você não pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Você tem que uma hora acordar e perceber, opa, tenho que ir para a luta, ir para a batalha, tem mais coisa para fazer na vida e para acontecer. Por quê? Se você ficar lá deitado o dia inteiro, você atrofia. Você para de criar, você para de gerar e você atrofia. Você foi feito para ter movimento. Você foi feito para caminhar, para andar, para realizar. Então você não pode parar de fazer essas coisas. Da mesma forma, a sua fé, se você não usa a sua fé, se você não fixa a sua fé em Deus, você atrofia. Então, de tempo em tempo, tem experiências que nós passamos na vida da gente, que é para despertar a nossa fé, exercitar a nossa fé, e a nossa fé, muitas vezes, ela é provada e aprovada, e ela cresce debaixo de aflição. Há um texto em Isaías, que diz assim, Isaías 48, no versículo 10, veja, eu refinei você, e mais adiante no texto diz, eu o provei na fornalha da aflição. Algumas vezes a coisa esquenta para o nosso lado. E esse momento que Deus aumentou o fogo, é porque nós estamos precisando ser provados. Tem coisa que precisa ser purificada na vida da gente. Se você quer uma experiência nova na sua vida, você quer uma promoção na sua vida, eu não estou falando só na questão profissional, embora eu estou usando uma palavra que é muito usada somente no mercado de trabalho, mas estou falando de vida. Né? Você quer uma promoção na sua vida, quer experimentar algo novo na sua vida, você quer, assim, expandir mais a sua vida, não dá para ir para esse momento maior sem preparação. Agora sim, vamos trazer para o lado profissional. Não dá para você assumir cargos maiores sem estar preparado para aquilo, porque ao chegar lá, se você não desenvolveu a habilidade necessária, se você não chegou lá preparado para aquilo e com caráter preparado para assumir aquela posição, o que vai acontecer com você é que você vai cair de lá. Pessoas, por exemplo, que vão exercer funções e essas funções lhe dão muito poder, essa pessoa precisa ter o seu caráter bem provado, porque senão, ao chegar lá em cima, ela não vai ter um caráter bem provado para aquilo, ela vai ser corrompida, e ela vai cair de lá. Nesse sentido, você não pode ir para um crescimento da vida, assumir algo, se você não tem um caráter já preparado para assumir este novo momento da sua vida. Por isso as aflições, por isso os problemas, por isso os tratamentos, por isso os sofrimentos, porque eles trabalham no coração da gente, trabalham na vida da gente. Se você não for preparado para esse momento, ao ser colocado lá sem preparo, você acaba causando mais dano do que você tivesse ficado no lugar onde você estava antes. Seu caráter está sendo trabalhado por Deus quando você atravessa tempos de dificuldade. Deus está no controle. Deus está trabalhando na sua vida naquele momento. Muito sofrimento na vida da gente é necessário. Nós precisamos dele. Nossa vida está sendo trabalhada naquele tempo. E há um tempo que você precisa passar por esta prova, por esse trabalho. Às vezes a gente percebe que está fazendo algo, está insistindo em algo, mas parece que a coisa não cresce, não vai. Anos atrás, na minha vida mesmo, eu passei por uma situação ministerial difícil, fui muito provado na minha fé e na minha vida naquele tempo. Eu tinha visão, assim, para expandir, eu tinha, assim, um mundo na minha cabeça, eu queria
ver a obra de Deus crescendo, eu queria falar para muita gente, tocar pessoas, falar do Evangelho, eu conhecia algumas coisas da palavra de Deus, eu queria passar para todo mundo. Mas o grupo onde eu estava, as regras doutrinárias e organizacionais daquele grupo não permitia nem sequer a gente ter uma reunião como essa que nós temos aqui. Eram só reuniões nas casas e tudo mais, nós não podíamos ter uma reunião como essa. Depois de muita insistência minha com os outros pastores, que eram ali pastores junto comigo, chegaram assim para mim e falaram, tá bom, vai lá, vai, de segunda-feira então, monta lá um grupo, faz o que você quer fazer e nós vamos estar juntos só observando. Tá bom, eu falei, é minha chance agora. Gente, eu dava o melhor de mim todas aquelas segundas-feiras. Ensaiava com o grupo de música, reunia o povo, cantava, orava junto, pregava a palavra para eles, acreditando o seguinte, isso aqui vai esparramar na cidade, um monte de gente vai ouvir, vai vir, o grupo vai crescer. Gente, passou anos e nada de crescer aquilo. Eu imaginando isso aqui precisa crescer, é tão bom aqui, mas não vinha ninguém, não acontecia nada. O grupo mirrou, murchou e acabou. Nada foi adiante daquilo. Pouco tempo depois, exatamente por não concordar com aquele sistema, querendo fazer uma outra coisa, o que aconteceu? Eu fui demitido da igreja que eu mesmo fundei. Aconteceu isso comigo. E aí, parecia que era um momento assim de fim de linha, fim de carreira. Não, provação, meu querido, provação. Tinha um monte de coisa. Hoje eu olho para trás e falo, graças a Deus, Deus me queimou naquele tempo. Que eu ia vir com um monte de coisa ruim na minha vida. Graças a Deus. De tempo em tempo a gente precisa dessas provações, essas coisas, para ir tirando áreas da nossa vida que vão atrapalhar adiante, para trabalhar no nosso caráter. Caráter é mais importante do que talento. Você pode ter um talento magnífico, mas se você não tem um caráter forte, você não vai muito longe. E esse sofrimento todo tem uma beleza nessa coisa toda. Quando você olha nessa perspectiva de Deus, que vê a história ali que eu lhes contei da formiguinha, quando você olha de cima a história, você percebe uma beleza nisso tudo. Porque se enquanto você pede para Deus para mudar isso que você vem sofrendo calado, se enquanto você pede, você não desiste dos seus sonhos, você não desiste de fazer a obra que Deus lhe deu para você fazer na sua vida, mesmo que aquilo que você está pedindo não mude, você está sendo mudado. Seu caráter está sendo trabalhado por Deus e você vai sair desse momento um pouco melhor. Teve um dia que eu me lembro, um casal muito querido, amigos nossos, porque assim, eu fui literalmente para o fundo do buraco, porque até sem dinheiro fiquei sem nada, e o meu filho tinha acabado de nascer, meu filho mais velho tinha acabado de nascer, eu não sabia muito o que fazer ali da vida, fui me virar da aula, lidar com algumas áreas de informática, havia aquela novidade na época que ia vir uma tal de internet para o Brasil, que não existia ainda, mas eu já entendia daqueles negócios, estava indo lá configurar modems, né? Em algumas empresas, e era o que eu fazia para poder ganhar uma graninha para sustentar meu bebê em casa de 6 meses de vida. E sem dinheiro para nada, e alguns amigos chegaram para nós e falaram, vamos tirar umas férias. Eu falei, não tem dinheiro. Ele falou, não, nós vamos pagar tudo, até o hotel, vamos com a gente. Meu amigo me pagou até, eu ficava lá na praia olhando, assim, um lugar bonito, Ilha Bela, um lugar lindíssimo, e olhando aquele pessoal andando de caiaque, achava aquilo mato, não tinha nem dinheiro para pagar ali aquele negócio. Meu amigo falou, não, vai, eu pago. Eu fui sozinho lá no mar, literalmente eu e Deus ali, naquele momento. Que coisa maravilhosa. Estava lá no caiaque, no meio do mar, ninguém me ouvindo, podendo orar em voz alta. É tão gostoso orar em voz alta. Você orou em voz alta que só você ouve, ninguém está te ouvindo. É uma delícia. Eu fiz isso. E eu dizia ali para Deus, eu falava, Deus, eu ainda carrego um sonho no meu coração. Por alguma razão, eu acredito desde criança que o Senhor me chamou para o ministério, e eu estou aqui desempregado, sem ministério, nem nada, eu existo para ser pastor, Deus. Eu investi minha vida toda nisso. Eu tinha ali 27, 28 anos de idade, e naquele tempo eu falava, desde os 19 abandonei tudo, mais ou menos aquela dos discípulos, mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. Eu falei, o Senhor sabe, eu fiz isso.
Para onde que eu tenho que ir? E eu me lembro que naquele momento me veio um cântico que eu comecei a cantar e aquele cântico dizia assim: tuas respostas são certas às minhas orações. Quem poderá impedir o teu agir em mim? Aquela canção me refletiu como palavra de Deus para mim e eu fiquei com uma fé enorme naquele momento, enorme. A fé brotou dentro de mim naquele instante. Eu estava vendo coisas grandes acontecendo ali, só que eu não tinha nada na minha frente. Era uma crise? Era, mas ao mesmo tempo era um momento onde Deus estava me fazendo algo. Eu estou dizendo isso para vocês. Embora eu estava ali sofrendo calado dentro de mim com algumas coisas que eu queria que mudasse, que eu não compreendia, com um monte de porquê, eu tinha decidido não desistir da obra de Deus na minha vida. Isso é o ano de 1993. 1994, um grupo de doidos se junta comigo e nós começamos essa comunidade. Deus precisou trabalhar na minha vida para me levar ao ponto onde Ele queria que eu fosse. Querido, a questão não era se eu confiava em Deus para Deus fazer algo. A questão não é se você confia em Deus, de que Deus vai fazer uma coisa grande. Eu estou invertendo aqui agora. Que não é Deus falando, sou eu falando para você. Deus pode confiar em você? Você vai passar no teste? Você vai ficar firme mesmo que isso que você vem sofrendo calado não for resolvido? Porque se você não é fiel no deserto, usando aquelas figuras da Bíblia que falam do deserto até a terra prometida, se você não é fiel no deserto, Deus pode confiar que você vai ser fiel lá na terra prometida? Vamos examinar um texto bíblico que toca de modo até poético, por isso que eu uso aqui até uma versão mais antiga, onde eu achei ela mais poética para esse momento. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2 e 3. Na tradução de João Ferreira de Almeida, atualizada, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, e Ele te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Muitas vezes, queridos, estamos dando o melhor, mas não estamos vendo o crescimento ao nosso lado. Esse é o tempo para você compreender que Deus está mexendo com você. Mas a minha palavra para você hoje é continue. E continue dando o melhor de você. O melhor. Eu vou dizer uma coisa, minha esposa sabe, e alguns amigos, pessoas que andam próximo de mim, sabem o quanto eu gasto de preparo só para tentar trazer uma palavra para vocês aqui em cada fim de semana. Eles sabem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o nosso grupo tinha 35 pessoas, ou quando chegou a 50 pessoas, que é um tamanho mínimo, pequenininho, comparado ao que temos hoje aqui, o preparo era da mesma maneira. Havia a mesma dedicação. Meu irmão, o que Deus colocar nas suas mãos para fazer, seja pouco ou seja grande, faça com excelência. Dê o seu melhor. Se você trabalha numa baita multinacional que dá orgulho de trabalhar, você trabalha naquela empresa que você fala, meu Deus do céu, que cabecinha fechada que esse povo tem, não interessa, dê o seu melhor naquele lugar. Continue a ter esse espírito de excelência, faça o melhor. Continue sendo bom para as outras pessoas, continue dando o seu melhor para a vida, o melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Muitas pessoas acabam permitindo que aquilo que eles estão ali sofrendo, calado ali por dentro, as faça desistir dos seus sonhos, ficarem amarguradas. Mas eu quero que você se lembre de uma coisa, isso tudo que você está passando é um teste. Passa por ele. Se você se mantiver firme,
Você vai chegar onde você tem que chegar. Antes da terra prometida tem deserto. Não vá morrer no deserto, meu irmão. Você vai chegar até a terra prometida se você permanecer. Continua. Continua. De novo a história da formiguinha. Está difícil aqui. Continua, eu estou vendo. Está ali, você está pertinho já. Vai. Continua. Quero contar a última história bíblica para vocês, que está em Gênesis 29. 3 personagens aparecem ali, Jacó, Raquel e Lia. Vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. Vamos acompanhar esse momento. Todos eles tinham as suas frustrações secretas também. Essa é uma história complexa, até também para a nossa cultura, porque nós não estamos acostumados com poligamia, coisa parecida, que era natural na cultura da época. Jacó se casa com essas duas. São 2 irmãs. Qual a razão disso tudo? Como aconteceu tudo isso? Jacó amava Raquel. E resolveu se casar com ela, e ele faria qualquer coisa para se casar com ela. Quando o sogrão negociante viu que o cara estava disposto a pagar qualquer coisa, falou, legal, trabalha 7 anos para mim que eu te dou a minha filha. O cara fez. A Bíblia conta que Raquel era muito bonita, corpo bonito e tudo mais. Lia, o que conta de Lia é que ela tinha olhos meigos. É isso que conta de Lia. E então, Jacó se casa. E no dia do casamento, sabe aquele momento, o noivo pode beijar a noiva, então ele vai levantar o véu ali, que era muito denso, né? A hora que ele levanta, vê aqueles 2 olhinhos meigos olhando para ele. Deve ter virado para o sogrão e falou, opa, entregou o produto errado. O sogro fala para ele, o sogro vai falar para ele, é que na nossa tribo aqui, no nosso costume, a mais nova não pode casar antes da mais velha. Então você vai ter que casar com essa, que é a mais velha, trabalha mais 7 anos e eu te dou a outra. E não é que o cara fez isso, topou? A gente faz cada loucura por causa de amor, não é? Está aqui um caso. Mas olham 3 frustrações aqui. Não era isso que Jacó queria para a vida dele. Outras pessoas ditaram o que teria que ser a vida dele. A escolha dele era ficar com Raquel e tudo bem, mas ele teve que casar com Lia, ter Raquel. Tá? É uma situação dele, mas não era o que ele queria. Não era. Raquel sofria de algo. Ela não podia ter filhos. E para uma mulher naquela época era vergonhoso isso. Era constrangedor. O grande presente de uma mulher para o homem era filhos. E ela não conseguia ter. Lembra? Jacó tinha 2 mulheres, a outra, um monte de filho dando lá para Jacó. Imagina o ciúme, imagina a competição, imagina tudo isso acontecendo. Por outro lado, eu fico pensando em Lia, tadinha dela, casada com um homem que não a amava. Meu marido não me ama, meu marido ama outra. Que situação difícil para os 3 ali, para os 3. Todos eles tinham as suas frustrações. Você pode ter as suas frustrações na vida também, assim como Jacó, Raquel e Lia. Coisas que Deus ainda não resolveu na sua vida e você gostaria que resolvesse, mas não resolveu. Mas você precisa ter sua mente bem firmada e não deixar que isso azede a sua vida. Lia, o marido não a amava, mas ela teve filhos maravilhosos que a amaram muito. Raquel, muitos anos depois, veio a ter filhos. Jacó foi feliz com toda a sua família. Tem determinadas coisas que a gente não tem como fazer. Por exemplo, Raquel, o que ela podia fazer para ter filho? Ela tinha relações com o marido, não tinha filhos. Ela não tinha como mudar aquilo na sua estrutura. Ela somente confiou em Deus. Faça o que você puder fazer e confie que Deus irá fazer o que você não pode. O que você não consegue. Querida irmã,
Se você tem problemas de ter filhos, você não consegue ter filhos, eu recomendo uma palavra aqui para você. Que você possa hoje sair daqui com isso na sua mente. Ainda que eu nunca venha ter filhos, eu não vou ficar amarga para com a vida. Ponto. Ponto. Mesmo que eu não consiga aquilo que eu estou pedindo, eu não vou desistir da vida. Para de olhar assim, por que fulano é melhor do que eu, é mais rico do que eu, é mais inteligente do que eu, é mais bonito do que eu. E daí? Não tente entender isso. É sua perspectiva de vida que é assim. Sua visão que está vendo isso. Se você permanecer em paz, isso vai ativar sua fé em Deus. Vai te dar a tranquilidade que você precisa. Aí o que precisa ser removido vai ser removido. E tem determinadas coisas que vai seguir na sua vida mesmo sem ser removido. Não deixe que essas frustrações secretas afaste você do seu destino. Não permita que aquilo que te faz sofrer no íntimo, calado, destrua a beleza da sua vida. Se Deus não a remover, continue fazendo o que você precisa fazer e siga seu caminho. Siga seu caminho. Não tente entender todos os porquês. Não deixa seu coração ficar amargo. Deus vai mudar o que precisa ser mudado. O que precisa ser removido, Deus vai remover. Mas se Deus não mudou ainda, é porque Ele quer que você vá adiante do jeito que você está. Pode seguir. A graça dEle te basta. Você já tem tudo o que você precisa para realizar o que Deus quer que você realize. Amém? Amém? Eu sei que alguns irmãos aqui, à medida que eu estou ministrando, você fala, eu tenho frustrações aqui na minha vida. E elas têm sido um bloqueio para mim. Parece que minha vida parou lá atrás. Pode ter sido uma experiência amarga, uma separação, alguma coisa, e você fala, minha vida parou de lá para cá. Eu não consegui ir adiante. E a palavra de Deus para você hoje é essa. Deus quer te encher com a graça dEle, e você vai perceber que dá para ir adiante, sim senhor, sim senhora. Você vai ser fortalecido. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, você está fraco aqui hoje. Você chegou aqui hoje e carrega essa frustração, tem sofrido calado na sua vida. Hoje nós queremos abençoar você aqui, para que você seja confortado, consolado, exortado, ou seja, levantado e edificado. Você saia daqui hoje fortalecido, como a Bíblia diz, fortalecido pelo poder de Deus no seu homem interior.